Bom dia, igreja, graça e paz. Mais uma lição nossa da Escola Dominical, a lição 20, uma igreja profética. O nosso texto base é em Amós 5, de 10 a 15. Então, Amós 5, de 10 a 15. Vamos agradecer a Deus por mais um dia da sua misericórdia sobre nós. Pai Celeste, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui na tua presença, Senhor. Enche nosso coração do Espírito Santo, abre as nossas mentes para as tuas palavras, Pai. Esteja conosco, Senhor, esteja conosco em nossos corações e nossas vidas, Pai. Esteja com todas as pessoas da igreja, todos os enfermos, não só da nossa igreja, mas do mundo todo, Pai. Esteja com todas as famílias, guarde a todos, Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia. É o que te pedimos em nome de teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Então, o nosso profeta Amós, da cidade de Tecoa, que vai nos falar de grandes transformações que houveram e que nós vamos ver que não está muito diferente dos dias de hoje. Vamos ao texto, então. Amós 5, de 10 a 15. Aborreceis na porta ao que repreende e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno, rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque o tempo é mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis: aborreceis o mal e amai o bem, e estabelecerei na porta o juízo. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Muito forte, irmãos. Então, Amós, ele vai falar para nós que o povo da época está aborrecendo aqueles que repreendem e abominam aqueles que falam sinceramente. Pisam no pobre, exigem tributo, e Deus fala que não vão habitar nas casas de pedra lavrada que tendes edificado, e nem vai beber, ou seja, aquele que pratica injustiça não vai se aproveitar daquilo que ele construiu. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Meus irmãos, o que nós temos aqui? Nós temos que Deus tudo vê. Que Deus não vai deixar passar batido, como dizem, o que está acontecendo. Vamos ver aqui a nossa revista. Uma igreja cheia do Espírito Santo crê, anuncia, cultua, serve, educa e concilia. Além de tudo, ou por conta destas características, ela também precisa ser ética, profética, inserida em uma sociedade cheia de corrupção. A igreja precisa se cuidar para não deixar-se contaminar. Precisa também se manter como uma voz que denuncia as injustiças e anuncia o Evangelho de Cristo. Mensagem que traz esperança, salvação, reconciliação para a humanidade. A partir da experiência do profeta Amós, vamos destacar quais os caminhos e cuidados que a igreja precisa levar em consideração para exercer o seu chamado profético. O que nós temos que fazer? Qual é o papel da igreja? A igreja não pode se deixar entrar no mundo. Ela tem que ser a luz do mundo. Ela tem que mostrar, denunciar. Esta é a visão profética. O que o profeta faz? O profeta, ele não prevê o futuro. O profeta, ele analisa a situação que está e ele, ao ouvir o chamado de Deus, ele vai denunciar as consequências de tudo aquilo que está acontecendo. Ele não vai falar nenhuma novidade para ninguém, não. Ele vai mostrar o juízo de Deus. Ele vai convidar o arrependimento, mudança de atitude, vai falar para buscar o bem e não o mal e aborrecer o mal. O que é aborrecer o mal? É não se conformar, irmãos, como diz Paulo. Não vos conformeis com esse tempo. Nós temos que estar ali, em cima das coisas que estão erradas, mas
coloca aqui, estabelecei na porta o juízo. Ou seja, a igreja ela precisa ser diferente do mundo. E os crentes, eles precisam realmente mostrar que eles são diferentes do mundo. Não batendo no peito, mas com as suas atitudes. Olha aqui. Amós vivenciou grandes transformações sociais que afetaram a vida pública e religiosa da época. O povo estava cada vez mais pobre, debaixo da opressão. A injustiça era evidente, suborno nos tribunais era comum, a opressão às pessoas pobres não causava incômodo, o comércio era fraudulento, a prostituição era vista como normal. Algumas esposas, com suas exigências e ambições, levavam os maridos a cometerem injustiças para satisfazerem suas vontades. A idolatria era tolerada e, o que era pior, religiosos continuavam fazendo seus cultos, mantendo os olhos fechados para toda esta impunidade e queriam a bênção do Senhor. Diante desta inércia, Deus não ouviria a oração destas pessoas, nem receberia os seus sacrifícios. A ganância de algumas pessoas justificava a pobreza e miséria de outras. O juízo de Deus é claro e direto. Aquilo que é conquistado à custa da exploração de outra pessoa não será desfrutado por quem a conquistou. Então, mostra a ciência de Deus aqui, porque sei. Tudo que foi denunciado por Amós não é assunto apenas do século VIII a.C. Parece que muitas situações de nossos dias estão sendo denunciadas por boca do profeta. Portanto, a atitude profética de Amós deve inspirar a atuação da igreja, que também é chamada a ser profética e agir de maneira ética. A mensagem de Amós, a igreja, encontramos subsídios para a mensagem profética. Deus tudo vê. Devemos denunciar a falsa religiosidade, o culto vazio. Não é tempo mais de uma religiosidade hipócrita atrelada ao templo, sem compromisso com uma vida que testemunhe o amor de Deus. Deus procura quem o adore verdadeiramente, e o adorar verdadeiramente a Deus é o quê? É mostrar que somos exemplo, que somos filhos de Deus, que somos aqueles que divulgam a palavra por atitudes, palavras e ações. Principalmente as ações, irmãos. A fé é morta sem ação. Que adianta eu ser uma pessoa super religiosa, mas eu não ajudo o meu próximo? Eu não ajudo nem dentro de casa os meus. Como é que eu vou dar um testemunho cristão? Um cristão que é comerciante, que frauda, que extorque numa época de falta de alimento, numa época de correria como essa, o indivíduo triplica o valor da comida, que é um bem necessário, de primeiríssima necessidade. E os nossos governantes, que também manda fechar o comércio, mas ao mesmo tempo não dá subsídio para que o coitado do comerciante subsista. Nós estamos nesses tempos, irmãos. Nós estamos nesses tempos. O profeta Amós, lá de Jerusalém, lá na cidade de Tecoa. Aqui nós temos o mapa. Este é um mapa da Palestina inteiro. E aqui nós vemos a cidadezinha de Amós. Olha aqui, Tecoa, próximo de Jerusalém. Então, um mapa maior, que a gente pode ver toda a região da Palestina. E aqui a cidade de Tecoa, onde ele está, bem próximo, olha, de Jerusalém. Meus irmãos, os tempos não mudaram. Ah, mas o que muda? O que agrava esses tempos, ao meu ver? Naquela época não se sabia de Jesus. Então havia um descontinho, porque havia muitos pagãos. Agora, a sociedade ocidental conhece a Cristo. Ah, mas de alguma forma ouviu falar de Jesus. Somos crentes. O Brasil tem, de acordo com o último censo, 90% das pessoas se dizem cristãs. E onde está esta prova de cristianismo? Buscai o bem e aborrecei o mal. Estabelecei na porta o juízo. Onde está? Entra aqui no que a nossa igreja, que a nossa revista fala. Denunciar a falsa religiosidade.
Ou seja, desses 90%, quem é que está realmente praticando o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, o evangelho de Cristo? Nós temos que pôr a mão na nossa consciência e ver qual o nosso lugar nessa sociedade, qual o nosso lugar dentro do próprio cristianismo. O que estamos fazendo? Qual a nossa participação? Estamos só batendo no peito e indo na igreja? Temos que ser a diferença. Convidar o arrependimento e mudança de atitude. Ah, eu me arrependo. Deus tem que me aceitar como eu sou. Peraí, Deus te aceita como você é, mas Ele quer que você seja melhor. Sede perfeito como o vosso Pai Celeste o é. Então, é a busca da santidade. É o que diz John Wesley. Vamos buscar a santidade. Ninguém é perfeito. Dentro da igreja não tem gente perfeita. Perfeito só no céu. Então, vamos buscar a santidade e vamos buscar sermos melhores. Buscai o bem e não o mal. Estabelecei na porta o juízo. O que é estabelecer na porta o juízo? É que a nossa atitude seja compatível com aquilo que nós falamos. A nossa atitude seja verdadeiramente aquilo que nós pregamos, aquela bandeira que a gente levanta, que é a bandeira de Cristo. A nossa revista, ela explica muito bem cada um desses itens. Então, a igreja profética não se coloca ao lado da corrupção e nem de pessoas corruptas. Pelo contrário, se coloca como voz alternativa que denuncia as injustiças, a corrupção de juízes e outras autoridades, religiosas ou não. Além de denunciar, ela tem em suas ações o testemunho de um modo de vida que ela, contrário ao que ela condena. Ou seja, nós temos um modo de vida diferente daquilo que está no mundo. Nós temos que ir na contramão do mundo. Nós não podemos nos conformar com este século. Então, se nós somos uma igreja profética, temos que ser como os profetas, ter uma vida ilibada. O que é isso? Uma vida irrepreensível aos olhos de Deus. Porque Deus está vendo tudo, gente. Deus está vendo tudo que está acontecendo. Não é possível um cristão fazer uma série de coisas, achar que vai ficar por isso mesmo. É muito complicado. É achar que Deus não existe. Exatamente isso. Estar na idolatria, achar que Deus não existe. Então, irmãos, conclusão. Qual o nosso papel como igreja? A igreja não pode desenvolver uma espiritualidade descompromissada com a luta contra o pecado e o chamado ao arrependimento. Para isso, é preciso ser exemplo de ética, de justiça, de direito. É preciso vencer a tentação de viver de forma hipócrita, celebrando a Deus no templo e envergonhando-o nas ruas. É necessário que a igreja tenha credibilidade para exercer sua atividade profética. E para isso, ela não pode se corromper. Pelo contrário, a igreja profética deve ser a primeira a promover a justiça. Então, irmãos, ser politicamente correto não está certo. Estar dentro do mundo, fazer o que o mundo quer, não está certo. Se passar a mão na cabeça do mundo, ai não, coitadinho. Gente, não existe coitadinho dentro da Bíblia. Não existe coitadinho dentro da palavra de Deus. Somos todos coitados mediante a palavra de Deus, pois somos todos pecadores. Pela graça de Jesus, pelo seu sacrifício, fomos salvos. Pela fé, pela comunhão, estamos com Ele. Nós temos que estar com Deus. Deus está sempre conosco, mas nós nem sempre estamos com Deus. Irmãos, uma grande reflexão essa lição nos traz, que é buscar a Deus em todos os momentos da nossa vida, estar com Ele no nosso coração, na nossa mente, como diz em Deuteronômio, falar o tempo todo, estar o tempo todo e agir o tempo todo dentro da palavra do Senhor. Esta é a função da igreja, estar dentro da palavra do Senhor e ser a luz do mundo. Um grande abraço, um bom domingo e uma boa semana a todos. Amém.